Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este, que é o terceiro vídeo do nosso treinamento sobre governança da plataforma ServiceNow. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a governança das instâncias versus a governança da plataforma. Mas eu quero começar agradecendo os comentários de incentivo que eu recebi através de mensagens no LinkedIn, mensagens no WhatsApp, seja pelo fato de estarmos aqui propondo uma abordagem prática para um tema super importante dentro do universo ServiceNow, e também por estar produzindo conteúdo em português, que a gente sabe que é raro, né? É vasto conteúdo em inglês, mas em português temos muitas pessoas que já estão trazendo vídeos e artigos, mas ainda estamos engatinhando, né, dentro dessa produção de conteúdo. Mas eu quero aproveitar, até falando um pouco sobre esses materiais em português, inglês, quero reforçar a importância de nós nos apropriarmos do conteúdo direto na fonte, né, não somente ali ter acesso a partir da interpretação de alguém, né, ou simplesmente tradução de alguém, né, e aqui eu me coloco, né, como alguém que está fazendo uma interpretação, vou até citar hoje, né, alguns materiais que a ServiceNow tem, disponibiliza sobre esse tema, governança. Então te convido, né, a buscar essas fontes também, e aí podermos dialogar sobre a minha interpretação desse conteúdo, né, a maneira como eu aplico isso na minha experiência, e aí a gente juntas e juntos conseguir produzir um conteúdo em português, mas não simplesmente uma tradução, mas sim um conhecimento aplicado, que a gente possa, né, ter ali sermos cada vez mais vozes ativas dentro da comunidade ServiceNow. Então, esse conteúdo sim é para nossa comunidade, mas eu te convido a não somente a explorar, usar o conteúdo em português, mas também aproveitar o conteúdo em inglês. Eu sei que não é fácil, requer, né, aquela coisa da gente poder se expor, né, mas o universo ele se abre, né, quando a gente se aventura no conteúdo original, né, mesmo quando a gente está no início da jornada. Inclusive, para quem, se você que está assistindo, fez o treinamento dentro do Start, nas aulas do Start eu sempre comento, né, eu falo dos materiais e eu convido, né, as pessoas que estão ali assistindo a aula a não usarem o tradutor somente para aquelas palavras que realmente a pessoa não entender, para que dessa forma a gente consiga. A fluência é um desafio, então não necessariamente ter a fluência, mas começar a ter ali uma desenvoltura, né? Então, reforço esse convite, né, para você também que está aqui assistindo. Sim, vamos aproveitar o conteúdo em português, vamos valorizar esse conteúdo em português, mas o meu convite para você por isso que eu sempre compartilho as fontes, porque é um convite realmente para você buscar essas fontes e depois você voltar e falar, poxa, Alessandro, eu vi, entendi a sua interpretação, mas eu penso de uma outra maneira, e assim, juntas e juntos, a gente consegue produzir um conhecimento em língua portuguesa que depois a gente pode levar isso para a comunidade ServiceNow globalmente. Bom, mas falando agora sobre a questão da governança, né, nós poderíamos incluir diversas dimensões da governança dentro da plataforma ServiceNow. Eu até citei na aula anterior, no vídeo anterior, né, onde a gente falou um pouquinho sobre conceituamos a governança corporativa em tecnologia e dentro da própria um pouco do contexto ServiceNow. E eu falei um pouco sobre as dimensões que a gente poderia ter várias dimensões da governança. Temos várias dimensões da governança. Poderíamos falar sobre governança do catálogo de serviços, do CMDB. Né? Então, por exemplo, dentro do contexto do catálogo, a gente poderia falar sobre regras para ativação, criação, inativação de um item de catálogo, a partir de indicadores de utilização. E, inclusive, esse é um tema super importante. A gente está ali sendo um ativo vivo, um item de catálogo, né? Dependendo, ele é utilizado, não é utilizado. Então, se não é utilizado, né, a gente não pode avaliar uma inativação daquele item. Então, tem vários pontos aqui que são importantes para pensar a governança do catálogo de serviços, por exemplo. Né? E também a governança do próprio CMDB, né? O Configuration Management Database. Né? E acho que no vídeo anterior eu comentei, né, que eu gosto de fazer analogia do CMDB enquanto uma espinha dorsal, porque basicamente todas as aplicações da ServiceNow registram ou consultam algo do CMDB. Então passa a ser também um tema que é super importante a gente pensar na governança do CMDB.
né, o ciclo de vida dos itens de configuração, né, a questão da atualização, enfim, quando, né, eu posso customizar, como customizar, pensar a questão de classe, gestão de tudo isso. Então, tema também super importante, né, até caberia, né, pensarmos em artigos, né, vídeos também sobre governança do catálogo de serviços e também, e principalmente, talvez, né, do CMDB. Bom, são dois temas, dois exemplos bem importantes, né, mas o nosso foco, né, realmente é dentro do contexto da governança das instâncias e governança da plataforma. Então vamos lá. Na realidade não tem um conflito entre os conceitos, né? Eu usei o versus aqui só muito mais para fazer uma graça, né? Porque na real, né, há uma interdependência entre os dois conceitos, né, entre a instância, né, a plataforma e a governança de ambos. Então vamos lá para as definições. Quando a gente fala de instância versus plataforma, então vamos pegar aqui a definição do que é uma instância no contexto ServiceNow e o que é plataforma dentro do contexto ServiceNow. Então a instância, e aí eu vou até pedir licença para você e vou ocultar o meu vídeo aqui temporariamente, porque eu sei que ele está cobrindo o texto. Muito bem. Bom, instância. O que é instância? A instância é uma implementação individual da plataforma. Então, você que está aqui acompanhando esse vídeo, se você trabalha em uma empresa que é cliente da ServiceNow, ou se você trabalha em uma empresa parceira da ServiceNow, né, você vai lembrar ali do seu cliente, ou até mesmo da sua empresa, né, você tem ali instâncias, e você tem uma instância, né, essa implementação individual, que tem um endereço único. Aqui no exemplo nós temos a Capivara Company dev.service-now.com. Então essa instância, né, e o nome, né, já traz ali uma instância de desenvolvimento, essa implementação individual da plataforma. E a empresa ela pode ter múltiplas instâncias. Pode ter uma instância de desenvolvimento, pode ter uma instância de testes, uma instância de produção, uma instância de homologação, uma instância de sandbox, enfim, a empresa pode ter múltiplas instâncias. O que normalmente nós vemos, e aí normalmente, quando eu digo esse meu normalmente, não é porque eu fiz uma pesquisa, né, porque é com base na experiência, nas experiências que eu vivi enquanto cliente, nas experiências que eu vivi enquanto pessoa que atua dentro de empresas parceiras da ServiceNow, que atua dentro de uma empresa parceira da ServiceNow, né, e ali com as pessoas com quem a gente conversa. Então, normalmente, o que nós vemos? A empresa ela tem duas, que é o padrão, né, duas instâncias, ou três instâncias, que esse é bem comum também, ter três instâncias. É mais raro, muito mais quando é um cenário mais global, né? A empresa ela faz uma utilização global de ServiceNow no mundo inteiro, aí pode ter 4, 5, né? Ter ali aquele stack com mais instâncias. Mas é isso, né? A empresa ela pode ter múltiplas instâncias. Então a instância é essa implementação individual, que tem um endereço único. Então a empresa ela pode ter três instâncias. Então cada instância é esta implementação individual, que pode ser de dev, pode ser de QA, pode ser de prod, pode ser dev/QA, quando a empresa tem somente duas instâncias, o que acaba sendo um grande desafio, né? Mas é um cenário que pode acontecer. Então, vamos lá. Instância, implementação individual da plataforma, que tem um endereço único, e a empresa pode ter múltiplas instâncias. Legal? Muito bem, espero que você tenha falado aí também. Legal, né? Mas qualquer coisa, coloca a dúvida aí que a gente depois retoma, né, resgata aí os conceitos. Agora falando da plataforma. Então a plataforma ela é esse conjunto de instâncias e aplicações que fazem parte da subscription service que é contratada pelo cliente. E aí vale comentar que subscription service é uma definição que está disponível lá no Docs. Inclusive aqui nos comentários do vídeo, como eu fiz já nos anteriores, eu vou deixar os links, né, dessas referências, eu vou colocar o link onde explica sobre, traz essa definição do subscription service. Né? E lá no Docs, né, quando ele traz essa informação, ele fala assim, a ServiceNow ela vende subscription services. Então, essa subscription service ela é composta ali pelos produtos que o cliente adquire, né? E cada produto tem o seu tipo de licença. Então, por exemplo, se o cliente ele tem lá, ele adquiriu o ITOM, o Discovery, né? Então tem ali o tipo de licença é Capacity, né? Considerando devices. Se é HSM, o tipo de licença é per user, é por usuário, que é o Fulfiller.
né? Então tem ali os tipos de licença de acordo com o subscription services que o cliente adquiriu, que é o que a ServiceNow vende. Então a plataforma é esse conjunto de instâncias e aplicações que fazem parte da subscription service contratada pelo cliente. Por exemplo, você pode, na empresa que você está atuando, né, seja uma empresa cliente da ServiceNow, ou você, enquanto pessoa que atua num parceiro da ServiceNow, numa empresa parceira da ServiceNow, você pode pensar, pô, é verdade, o meu cliente, ou a empresa onde eu estou, aqui nós usamos o ITOM e o ITSM. Então você tem lá as licenças, tem os tipos, né, de licenças que compõem cada uma dessas suítes, dessas aplicações, mas esse conjunto é o que compõe a plataforma. Então, a plataforma, você tem ali as 3 instâncias, as 2 instâncias, ou 4 instâncias ou mais, aquele conjunto de aplicações, né, que faz ali parte desse subscription service. Então, isso é a plataforma. Então, o coletivo nesse conjunto de instâncias de aplicações é a plataforma, é o que compõe a plataforma. Então, e nesses casos, aqui o que eu estou falando, eu estou trazendo, buscando trazer os exemplos, né, para a gente poder ilustrar realmente, mas as definições eu não fazem parte aqui das vozes da minha cabeça, porque eu peguei essas definições dentro do glossário que está disponível lá no Developer. E eu vou mostrar para você esse glossário, vamos navegar rapidamente nele, eu vou colocar o link, vou voltar aqui o meu vídeo, deixa eu colocar o meu vídeo novamente. Muito bem, espero que você esteja me vendo novamente. Mas, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Legal. Muito bem. Eu sou um developer, que você já deve navegar diariamente, né, ou constantemente dentro do developer. Você enquanto pessoa desenvolvedora, implementador, Scrum Master, enfim, independentemente do seu papel, eu espero que faça parte da sua rotina acessar aqui o developer, que é onde você tem a sua PDI, né, administra a sua PDI. Mas um dos itens que estão disponíveis aqui dentro do Developer, na opção Guides, você tem muita informação aqui. Nossa, o Developer, assim como o Now Learning, tem muitas coisas bem importantes para quem está ali estudando, para quem trabalha com ServiceNow. E uma dessas coisas é o glossário. O glossário que inclusive está disponível em cada release, né? E agora a gente já está começando a falar da Washington DC, embora ainda não esteja disponível para todo o público, ela já está disponível para nós, pessoas, né, entusiastas da ServiceNow, clientes da ServiceNow, né, dentro das nossas PDIs a gente já pode conhecer as funcionalidades, inclusive foi no dia 1º de fevereiro, né, teve aí um Tech Now, né, onde a galera da ServiceNow falou um pouquinho, mas vamos lá, aqui deixa eu só ocultar, nós temos, né, quando eu venho aqui na letra I, a definição de instância. Então veja, eu peguei a definição de lá. E temos também a definição de plataforma. Então, aqui eu aproveito essa oportunidade, deixa eu voltar para o slide, e novamente, vou deixar todos os links, né, para vocês poderem acessar depois, para você poder acessar depois, mas aqui eu reforço uma coisa que eu comentei na nossa aula anterior. Para a gente sempre buscar as definições atualizadas dos conceitos. Então, como nós observamos, o glossário ele traz ali das releases, então tem as definições que são aplicáveis à release Washington DC e tem lá as releases anteriores. Então é importante a gente estar sempre buscando as definições, até mesmo para aquela coisa que é quase parte do senso comum. Uma instância, quem não sabe o que é uma instância? Vou acessar a instância, então nós saberíamos explicar. Você saberia explicar, certamente, sem né, pô, eu uso instância todo dia, eu estou na instância de dev, estou na minha PDI, que é uma instância também, a Personal Development Instance. Então, mas é importante a gente buscar ali qual que é a definição atualizada e qual é a definição aceita dentro do universo para aquele conceito, porque com isso a gente consegue equalizar, porque não é a minha interpretação ou a sua interpretação, mas sim o que é realmente o que quer dizer aquele conceito. Então, por isso que eu sempre te convido, e é o que eu acabo buscando, né, por isso que eu cito as referências e coloco os links para essas referências, e tem todo esse desafio, né, de preparar aqui o conteúdo, né, conectado com isso, mas é uma maneira da gente conseguir trazer algo que não é somente ali
da experiência falando. Né? Sim, a gente está trazendo a experiência. Então, o modelo ele foi concebido a partir da experiência, mas baseando-se nos materiais, baseando-se nas definições. Então, os conceitos que eu compartilhei aqui com você sobre instância e plataforma são os conceitos disponíveis dentro do glossário do developer, que eu te convido também a acessar. Porque, e aí, né, vale comentar também, né, que o que eu citei agora se aplica a atuação dentro de tecnologia, que está sempre se renovando, a gente sempre tem tecnologias novas, conceitos novos, e dentro do contexto de ServiceNow, atrevo-me a dizer que a coisa ela ainda é mais intensa, porque a cada 6 meses nós temos uma nova versão. Então, nesse momento, a gente está aqui finalizando as deltas para release Vancouver, para quem tem certificação, Mainline Certification, mas a gente já está começando a conversar sobre a nova versão Washington DC. Então, a cada 6 meses, sem contar os momentos que a ServiceNow compra uma empresa, e aí dentro dessa empresa tem as novidades que serão incorporadas, então com isso reforça-se a importância de nos atualizarmos sobre todos esses conceitos. Então, por isso que eu trouxe para você as definições de instância e plataforma, de acordo com o que diz dentro do glossário do developer. E aí você deve estar, da hora, né, fera? Bacana, mas e aí, né? Onde que entra a governança? Vamos falar então da governança da plataforma e das instâncias. Legal, vamos sim conversar sobre isso. Iniciando por governança da instância. Bom, o que é a governança da instância? Na governança da instância, a gente contempla o que é o mínimo necessário para evitar o caos. Ou, de preferência, né, a iminência do caos. Né? Não vai nem acontecer porque eu tenho aqui minimamente um controle, uma governança da minha instância. E é onde acontecem aquelas decisões operacionais. Né? No nível da governança da instância, eu vou pensar ali na política de acesso, fluxo de desenvolvimento, papéis e responsabilidades, o controle dos update sets e etc. Né? Então aqui é dentro do contexto da instância e muitas vezes, né, quando eu falo da instância, pode ser que estejamos falando da instância de produção. Eu nem estou olhando ainda para a instância de QA e Dev. É claro que preferencialmente eu devo olhar para o universo das minhas instâncias. Obviamente o controle maior estará em produção, mas precisamos olhar as outras instâncias também. Mas essas decisões operacionais, obviamente, né, elas vão estar incorporadas dentro da criticidade daquela instância. E por isso que produção, né, acaba sendo muito mais crítica. E o fato é que se não existe, eu vou ter que contar com a sorte. Se eu não pensei ali minimamente como que é a governança da minha instância, como é a governança das minhas instâncias, como é a governança da instância de produção. Se eu não penso nisso, eu estou contando com a sorte. A chance de ter surpresas desagradáveis é elevadíssimo. É elevadíssimo. Então, seja num cenário de auditoria, que de repente pode acontecer. Eu ter uma auditoria, inclusive uma das motivações que a gente citou aqui da importância da governança dentro do universo ServiceNow é a auditoria. Por mais que a plataforma ela possa ser um recurso satélite dentro da cadeia de valor da empresa, que é onde entra a tecnologia, mas ela acaba armazenando informações que podem ter o seu nível de criticidade. Então, se eu estou usando, por exemplo, o ITSM, onde tem gestão de mudanças, e a gente implementa a mudança, eu tenho todo um registro, tem toda a aprovação daquela mudança, então pode ser que isso seja escopo de auditoria em algum momento. Ou até mesmo no incidente crítico. Dentro de um incidente crítico, por conta do erro, que pode ter acontecido em algum deploy sem controle, então por isso que eu citei que se eu não tenho essa preocupação com a governança minimamente da instância, e minimamente quando eu falo aqui no átomo, né, no menor nível da coisa, né, que é a governança da instância de produção, eu estou contando com a sorte. E estou reforçando isso, né, você que está assistindo esse vídeo, se você atua dentro de um cliente de ServiceNow, ou até mesmo você que está numa empresa parceira, interagindo com o cliente, começa a refletir, né, como que é a governança dessa instância. Então, se começa a bater várias interrogações, eu te convido a dialogar com a pessoa que atua como sysadmin para tentar entender, viu, como que é aqui a governança, tal, se a pessoa fala, pô, mas governança, o que você está falando? Aí talvez seja importante, convido, né,
te convido, né, a compartilhar o link, né, desse vídeo com a pessoa que atua como sysadmin, né, porque pode ser a oportunidade de provocar essa reflexão, até porque aqui a gente compartilha também alguns materiais, né, recomendados pela ServiceNow e que fazem parte desse modelo, né, que eu estudei, né, para poder conceber esse modelo e que certamente são e serão úteis para a definição aí desses controles mínimos para a instância que você tem contato, seja você cliente estando numa empresa cliente da ServiceNow ou atuando em algum parceiro. Então é fundamental, né, a gente compreender que a governança da plataforma começa com uma governança da instância muito bem feita. E aqui, quando eu comento isso, quando eu trago, né, isso, aqui eu estou falando da minha experiência. Essa frase que eu disse agora, que a governança da plataforma começa com uma governança da instância muito bem feita. Aqui, nos materiais que a ServiceNow compartilha, de certa maneira isso fica subentendido, mas ali a forma de implementar, os checklists, eles focam muito no top-down. Então, começar com o comitê de governança, né, tem sim, né, ali as orientações com relação ao controle, mas quando a gente pega esses materiais sobre governança, ele começa muito ali do topo, né, da pensar em estrutura, pensar em comitê, né, mas quando eu penso em governança, e aqui realmente a minha experiência falando, né, a governança da plataforma, ela começa com uma governança da instância muito bem feita. Então, quando eu digo da instância, que seja a instância de produção. Então, você que está me assistindo agora, te convido a pensar a governança da instância de produção. Reflita sobre ela. Como que funciona? Como que é o controle? Como que é feito o deploy dos update sets? Como que esses update sets são gerenciados? Tem um padrão de nomes para esses update sets? Você tem a rastreabilidade ou você de repente atua com empresa parceira, né, que o nome de usuário para poder simplificar, né, porque são várias pessoas que passam, tem ali o nome da empresa que é o nome de usuário. Como que funciona tudo isso? Então eu te convido a pensar na governança da sua instância de produção. E aí você vai expandindo. Aí você pensa nas outras instâncias, as instâncias non-prod, né? Seja dev, QA, UAT, enfim, pensa nelas também. E aí, a partir disso, a gente tem condições, a gente cria condições para pensar também a governança da plataforma. Então, por isso que eu comecei citando aqui o que é a governança da instância. É isso. O mínimo necessário para evitar o caos, para evitar a iminência dele. Para que você, para que eu não dependamos da sorte. Para que a gente tenha controle, para que tenhamos protagonismo do resultado que a gente vai ter. E o resultado esperado é sempre o sucesso. Mas, se a gente vê que tem um desvio, nós conseguiremos perceber, a gente vai conseguir atuar ali de forma controlada, né? Porque a gente sabe, né, que incidentes acontecerão, mas num cenário onde eu tenho controle, eu vou ter ali um tempo de resposta, ali uma coisa otimizada, porque eu tenho controle sobre aquele ambiente, tenho governança sobre ele. E a partir disso, quando a coisa já está muito bem resolvida, né, o caminho natural, né, quando a gente tem a governança das instâncias minimamente resolvida, né, o arroz com feijão, né, tá bem feitinho, tá bacaninha, tá rolando, né, eu consigo ter a governança da plataforma. Por isso, né, que eu comentei que não basta, vamos montar um comitê de governança, já começar com essa estrutura legal, às vezes pode ser que a empresa ela comporte tudo isso até num cenário, né, que aqueles a plataforma é usada globalmente, então a coisa já nasce muito bem estruturada, muito bem organizada. Mas pensando, né, na nossa realidade, onde a gente muitas vezes começa ali com 2 instâncias, 3 instâncias, a pessoa que protagoniza isso muitas vezes é a pessoa que atua como sysadmin, que está ali interagindo com a pessoa que é platform owner, né, até pegar e mostrar esse valor de pensar a governança, né, de uma maneira mais abrangente, né, para as pessoas que atuam ali mais na posição tática, executiva da empresa. Então, né, o caminho natural, né, da governança das instâncias é a gente pensar a governança da plataforma, né, que é onde a gente tem realmente essas decisões táticas e estratégicas sobre a condução da plataforma dentro da empresa, onde a gente começa, onde a gente tem a identificação e priorização de projetos e demandas, pensando realmente no roadmap, pensando realmente numa evolução, né, pensando no valor que a plataforma traz para a empresa.
E aqui não é uma propaganda da ServiceNow, não é disso que nós estamos falando. Sim, somos entusiastas da plataforma, né? Sabemos o que funciona, o que não funciona bem, sabemos do potencial da plataforma, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer propaganda da plataforma, mas sim mostrar o valor real, né? E esse valor a gente consegue mostrar quando a gente tem realmente o controle daquele ambiente, o controle daquela plataforma. Então, na governança da plataforma, a gente consegue fazer isso acontecer, né? Porque a partir dessa identificação dos projetos, a partir da priorização das demandas, que a gente consegue ter esse backlog e um roadmap de como o que vai acontecer, como que vai evoluir, né? Essa priorização de projetos e demandas permitem que isso aconteça, esse backlog e o roadmap do projeto, permitindo demonstrar o valor da solução. Porque uma pergunta que é fundamental, que precisa ser respondida constantemente o problema que motivou a contratação da plataforma foi resolvido? Como foi resolvido? Então nós precisamos mostrar isso para quem assinou o cheque, para quem tem aquela expectativa. Não é, a coisa não termina quando a gente faz o Go Live. Tem o famoso Go Live Cake, certamente você já deve ter visto várias fotos, né, que muitas empresas compartilham. Então a coisa não se encerra no Go Live Cake. Talvez eu atrevo-me a dizer que não se encerra. Sim, é um marco super importante, tem que ser celebrado, tem que ter essa celebração. Mas precisamos ter em mente, você que está ali no dia a dia da empresa, que está fazendo o rock and roll acontecer, é importante você ter em mente o seguinte: o problema que motivou a contratação, a implementação da plataforma, ele foi resolvido? Então a gente precisa estar sempre buscando isso. Foi resolvido. Então mostrar esse valor. Falar, olha aqui, foi resolvido dessa maneira. Agora a gente já está buscando outros, já estamos resolvendo outras coisas. Então essa resposta ela precisa estar na ponta da língua, né, de quem atua na liderança da iniciativa ServiceNow, né, ou mais qualquer pessoa quer ter o protagonismo. Então você, sysadmin, né, pode ser que você não está ali tomando as decisões, né, táticas, estratégicas, mas você está no dia a dia, está fazendo o rock and roll acontecer, então o que eu te convido busca essa resposta. Está resolvendo? Então mostra para as pessoas que está resolvendo, porque é uma maneira de você mostrar o valor da plataforma ServiceNow e você poder expandir. Porque nós, no vídeo anterior, eu mostrei, que a gente conversou um pouquinho sobre o Capability Map, então todo o potencial, né, todas as aplicações, todas as suítes, então ali é um monte de possibilidades que certamente vão se conectar com demandas, com necessidades que você tem dentro da sua empresa. Então aqui é a governança da plataforma acontecendo. Quando você faz girar essa roda de mostrar o valor, de ter o controle sobre isso, de conseguir ter uma dinâmica de priorização de demandas e projetos, de modo que você tenha um backlog, um roadmap, você está fazendo a governança acontecer e você está conseguindo mostrar o valor. De modo que a empresa ela saiba que o cenário que eu citei no primeiro ou no segundo vídeo, a plataforma ServiceNow, sabemos que ela é cara, mas ela é cara, mas ela consegue, a gente tem um retorno desse investimento. A gente faz o investimento nela, que é um investimento elevado, mas a gente tem um retorno dela. Por quê? Porque o problema que a gente buscou aqui, a solução, o valor que a gente buscava obter, nós já estamos obtendo. E estamos obtendo muito mais. Então, a governança da plataforma é sobre isso. Contempla tudo isso. Muito bem, né? Mas a gente não vai reinventar a roda. Então aqui, né, entendemos, né, o que é governança corporativa, o que é governança de TI, o que é instância, o que é plataforma, a governança da plataforma, por que isso é necessário, mas a gente não precisa reinventar a roda, não vamos reinventar a roda, porque a ServiceNow já oferece muito material para nos ajudar dentro da governança das instâncias e na governança da plataforma, e também de outros temas críticos, né? Eu até citei aqui o caso do CMDB, tem material que ajuda, né, para pensar a governança do CMDB. Mas o nosso foco, né, o foco aqui do nosso treinamento é instância e plataforma. Então a gente precisa fazer reinvenção da roda, né, apesar de ter sido muito criativo, né, esse nosso parece ser um Fiat tipo, né, me parece ser coisa aqui do Brasil, né, a gente precisa reinventar a roda, né, não precisamos fazer dessa maneira, porque tem muito material, tem muitas referências que nós podemos utilizar. E eu vou compartilhar algumas delas. Então tem o Get Started with ServiceNow Governance, né, que é um material bem interessante, que ele traz um checklist, um passo a passo para implementar a governança. Né, a ServiceNow recomenda ali comitês de governança especializados em tipo de decisão que precisa ser tomada, decisão técnica, estratégica. Né, inclusive tem lá o passo 3, né, que é o Define Your Governance,
Ele contempla alguns pontos, né, que eu compartilho, né, que eu falo sobre aqui dentro do nosso treinamento. Ele é muito bom, mas ele foca realmente top-down, né? Foca ali na toda a questão de criação de comitê e tal, até ir aterrissando, né? Por isso que é desafiador fazer a implementação. Vou até mostrar rapidamente aqui esse material, que ele já está aberto aqui. E como eu te disse, eu vou compartilhar todos os links para que você possa acessar esse material e te convido, né, a tentar fazer a leitura, né, do idioma original, né, e aí você tirar suas conclusões e avaliar o que dá para aplicar já dentro da sua empresa, mas o fato é que a gente vai trazer, né, isso de uma maneira, na medida do possível, prática, né, a partir das nossas experiências e aterrissando dentro desse modelo, né, que é o que a gente propõe aqui no nosso treinamento. Mas, né, como eu citei, está aqui esse material, né, denso, né, tem 36 páginas, e que, como eu comentei, ele traz aqui, né, uma proposta, né, para você pensar, né, a governança da plataforma dentro da sua empresa. Né? Então ele traz aqui um checklist, né, com várias recomendações, né, um passo a passo. Então, pensar aqui, se preparar, né, para implementar a governança, pensar o modelo de governança. Então, ele tem aqui a questão do comitê, né, por isso que eu citei, né, que ele é meio desafiador para implementar, porque já pensa ali uma coisa meio top-down. Mas é um documento, sim, valioso, importante, que vale né, conhecermos, né, e por isso que ele faz parte, né, eu uso como referência para esse modelo. O outro documento é o Govern Your ServiceNow Environment, que traz algumas dicas para a governança das instâncias, de acordo com o stack. E aqui uma coisa curiosa é que ele não aborda o stack com duas instâncias, que é o default. Né? Ele até no documento ele fala, é o default tal, mas ele foca ali no stack com 3, 4 ou 5 instâncias. Mas mesmo assim é um documento interessante, né? Pois ele traz ali perguntas bem importantes para a gente poder pensar a governança. Né? Uma outra coisa interessante, eu vou abrir esse documento também, na verdade já está aberto aqui. Uma outra coisa interessante sobre esse documento é que ele não cita aqui o papel do System Administrator. Né? Eu até deixei aqui para te mostrar, né? Ele não coloca aqui o papel do System Administrator. E é curioso isso, né? Porque dentro da governança da instância, esse papel é um papel bem importante. Mas é um material útil, né? Importante, né? Para esse nosso trabalho de governança da instância. Né? Então ele traz aqui, fala também sobre a parte clone, né? Então é um documento que eu recomendo que você se aproprie também dele, né? E avalie o que é possível aplicar dentro da governança das instâncias aí dentro da sua empresa, né? Seja você cliente da ServiceNow ou de alguma empresa parceira da ServiceNow. Falando de outros dois documentos, né? Agora um pouquinho mais na linha de papéis e responsabilidades. Tem esse Roles and Responsibilities Guide, né, que é um documento que está disponível no Now Create, que ele apresenta os papéis e responsabilidades que fazem parte da governança da plataforma. E aqui eu já vou até citar os dois, depois eu projeto aqui esses dois documentos. O outro é o ServiceNow Platform Support Model, e você certamente está olhando a carinha dele e falou, nossa, que diferente, né? Esse é um logo novo da ServiceNow, dependendo de quanto tempo faz que você trabalha com ServiceNow, né? Se você já tem aí 5, 8, 10 anos de ServiceNow, você vai falar, pô, essa parada é antiga, e realmente é. Né? Um documento que ele ainda é válido, ele ainda está disponível para você acessar e fazer download, mas é um documento que é interessante, eles se complementam. Esses dois documentos eles se complementam, porque basicamente o conteúdo que está no ServiceNow Platform Support Model, ele está dentro do Roles and Responsibilities Guide, mas ele é um pouco mais detalhado, né, nesse documento mais antigo. Inclusive, a própria papel, o System Administrator, ele traz ele de uma maneira um pouco mais detalhada, falando de treinamentos, que a pessoa precisa de conhecimentos que ela tem ali, precisa ter. Então, por isso que eu falo sobre os dois, porque eu penso que os dois se complementam. E, né, falando até mesmo um pouco mais sobre o Now Create, ele faz parte, a gente vai falar bastante sobre o Now Create aqui dentro do nosso treinamento, e eu vou citar outros ativos aqui do Now Create, que é um recurso super importante para todas as pessoas que atuam com ServiceNow. Eu já citei o Capability Map na nossa aula anterior, hoje eu estou citando agora, né, vai ter um outro documento que eu vou citar no próximo slide. Então tem muita coisa lá interessante, desde já eu recomendo, eu te convido a explorar, navegar pelo Now Create. Então está aqui
o Roles and Responsibilities Guide. Novamente, vou colocar os links, né, para você poder fazer download. E no Now Create, vale reforçar o seguinte: quando você acessar, se você clicar o link e não estiver logado, ele vai para uma página, a página principal do Now Create. Então você vai se autenticar com a sua conta do Now Create, e aí você vai conseguir acessar diretamente o link. E você pode fazer, eu estou mostrando aqui na página, mas você pode fazer o download do documento. Mas vou mostrar ele aqui. Ele fala sobre os papéis, responsabilidades, e o nosso foco são os papéis aqui, o Platform Roles. Então ele fala Platform Owner, Architect, Security Architect, System Administrator, Developer, e os outros papéis, né, que atuam um pouco mais focados em projetos, né, mas que você, dependendo do tamanho da empresa, eles acabam atuando no dia a dia também da plataforma. E o Platform Support Model, ele está disponível, ele é um documento público, então você não precisa ter conta no Now Support, e eu sei, né, não é todo mundo que tem conta no Now Support, você tem se você é cliente da ServiceNow, ou se você trabalha em uma empresa parceira da ServiceNow, que tem instância, enfim, não é todo mundo que tem, mas esse documento é um documento aberto. E ele está disponível ainda, embora seja antigo, né, ainda está vivo, né, ainda é válido, por isso que eu cito esse documento aqui. Né, você pode fazer download clicando neste link. Mas a gente está falando desse PDF aqui. Deixa eu abrir ele para te mostrar rapidamente. Cadê? Vamos lá. Ops. Aqui está. É este documento aqui. Então, ServiceNow. Então, aqui o Fun Fact. Tá aqui, esse é o logo bem antigo da ServiceNow, mudou umas 2 ou 3 vezes, né, até chegar no atual. Então, aqui a galera que tem mais tempo de ServiceNow vai se recordar desta imagenzinha antiga da ServiceNow. Mas, como eu citei, né, que ele traz, né, uma visão um pouco mais direta ao ponto, né, no que diz respeito aqui ao suporte da plataforma, né, descrevendo os papéis, responsabilidades. Então, aqui ele entra o sysadmin, cadê o sysadmin? Está aqui, sysadmin. Então ele traz de uma maneira um pouco mais detalhada do que o documento do Now Create, por isso que eu cito ele aqui. Então fique à vontade também para navegar e explorar esse documento. Mas voltando aqui para o nosso slide, para falar sobre os outros documentos. Então os últimos 3 documentos, eles são um pouco mais voltados a pensar o ciclo de desenvolvimento. O primeiro é o ServiceNow Development Path. Como você já viu na carinha, tem aquela carinha antiga, né? Então é um documento um pouco mais da velha guarda, mas que ele continua válido também. Né? Ele é bem uma coisa que eu acho interessante desse documento, que ele vai direto ao ponto nas recomendações ali do fluxo de desenvolvimento, inclusive propondo uma abordagem para o uso das instâncias, que eu discordo. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso agora e vou falar um pouco mais para frente, né? Quando eu falo sobre as instâncias. Mas é um documento que ele é bem direto ao ponto, é bem prático e que vale ser acessado. Infelizmente, ele está disponível só para quem tem conta no Now Support. Esse não é um documento aberto. Vou até te mostrar. Eu vou compartilhar o link, né? Porque se você tiver acesso, você vai conseguir visualizá-lo, fazer download. Mas infelizmente é só para quem tem conta dentro do Now Support, né? O antigo RAI. Mas eu estou com ele aberto aqui e vou te mostrar até para falar sobre o ponto, né, desse documento que eu não concordo, assim, é que eu faço de uma maneira diferente, aqui realmente é trazendo a prática. Mas está aqui, ó, o ServiceNow Development Path, então ele é bem direto ao ponto, ele fala lá do rock and roll mesmo da coisa, né, então dando dicas de como você, boas práticas com relação ao update set, como fazer a nomenclatura de update sets, a coisa toda, a importância, e ele fala sobre as instâncias, e aqui é bem o cenário, né, 3 instâncias, como que você usa, e o que ele comenta, né, que você vai trabalhar somente em dev, né, então a instância de teste e produção, né, ela vai estar bloqueada, né, onde teste você vai estar ali validando, né, precisa alterar alguma coisa, vai alterar em dev, e a mesma coisa produção, obviamente. Mas o ponto, né, que eu faço de uma maneira diferente é com relação ao que eu recomendo que faça também, que avalia-se, né, a se avaliar é fazer de uma forma diferente, é com relação à instância de teste. Porque
A instância de teste, eu enxergo ela como uma instância muito útil para usar como sandbox quando necessário. Eu, como sandbox, né, dentro desse cenário a gente usaria dev, mas é algo que eu não recomendo porque você tem ali duas, três ou até mesmo mais pessoas atuando, né, criando coisas, né, aplicações, com update set ativo, então vou ativar um plugin, vou ter que fazer algo que de repente pode impactar no trabalho das pessoas dentro ali da instância. Então eu penso que se a gente usa, se a gente temos uma governança, se nós temos a governança das três instâncias, quatro ou mais instâncias, eu vou conseguir definir um período onde as pessoas serão comunicadas, assim, olha, nesse momento eu vou fazer aqui a validação de uma aplicação, vou usar teste como sandbox, então ninguém vai estar testando nada, vai ser 1, 2, 3 dias ou uma semana, e aí finalizei, eu faço um clone de prod para QA, depois eu aplico novamente aqueles update sets. Não, o pessoal, o time de dev não vai precisar parar de trabalhar, não vai ser afetado, a galera não vai ser afetada pelo teste que eu estava fazendo, pela validação, pelo ali, a aplicação que eu queria testar, e todo mundo segue seu caminho. Quem vai ser impactado, né, quem acaba sendo impactado, é a galera que precisa testar alguma coisa. Mas aí eu já defino um calendário onde não tem nenhuma entrega crítica, então por isso que o caminho que eu sigo é um pouquinho diferente do que está descrito aqui. Né? E com relação a isso, né, somente nesse documento a gente tem esse tipo de descrição. Eu vou citar um outro documento que eles até falam, um pouco, né, comenta sobre sandbox, mas não fala sobre usar, assim, se eu não tenho uma instância de sandbox, eu vou fazer isso como? Em dev, QA, então esse documento ele é um pouco mais, aborda isso um pouco mais. Mas enfim, esse documento é antigo, mas ele ainda é válido, mas infelizmente não está disponível, só está disponível para quem tem conta dentro do nosso suporte. Muito bem, agora falando sobre os demais documentos. Temos também esse Define ServiceNow Development Manager Practices, né, que é um documento que traz informações de uma maneira um pouco mais detalhada, né, do que o ServiceNow Development Path, né, até se aprofundando. Né, para mim, o ponto alto desse documento é que ele fala, né, ele traz ali de forma bem explícita a diferença entre customização e configuração barra parametrização. Né? Então, para mim, é o ponto alto desse documento, que é um ponto que às vezes fica, né? Não, isso aqui é configuração, mas na realidade é customização. Então, é legal a gente trazer, por isso que eu comento das definições, né? Então, não precisamos entrar numa discussão. Qual que é, o que está descrito? O que o fabricante fala sobre isso? Então, está lá muito bem descrito, né? O que é customização, o que é configuração, então vamos seguir a definição do fabricante. Não queremos seguir? Beleza, não queremos seguir, mas sabemos que estamos fora do que está sendo recomendado. Beleza, combinamos aqui que vai ser diferente, mas sabemos que a recomendação é outra. Mas esse documento ele também acaba falando, né, ele dá uma viajada no exemplo que ele traz, porque ele usa um caso com stack, né, com 4 instâncias, e na nossa realidade não é algo tão comum. Mas vamos navegar aqui um pouco também nesse documento, que é este cara aqui, que também é um documento aberto, né? Eu vou compartilhar o link com você. Então vamos lá, vamos até o ponto que eu citei, né? Ele também cobre, né, coisas que fazem parte do Service Now Development Path, então falando sobre aqui update set, as boas práticas, né? Então os tipos de artefatos, né, que a gente está trabalhando, que estão mexendo, né? E ele fala também sobre, né, vamos lá, a questão de configuração e customização. Então, aqui é para equalizar qualquer dúvida, qualquer discussão, tá aqui a definição é essa. Se a empresa quer seguir por outro caminho, se a gente decidir seguir por outro caminho, beleza, mas a definição está aqui muito bem descrita, né? E ele traz também o exemplo que eu citei, né? Ele fala um pouco sobre esse pipeline, esse fluxo, né? Só que com 4 instâncias, que é uma coisa um pouquinho fora, né, do que a gente está acostumado a ver na prática. Muito bem, então agora vamos falar sobre esse último documento, né, que é o Release Deployment Process and Operational Best Practice Guide, que é um outro ativo do Now Create. E aí, uma coisa que eu acho super bacana é que com poucas adaptações, esse documento pode ser usado como política ou como processo de gestão de releases aí na sua empresa. É um documento que está praticamente pronto aí para entrar no rock and roll da governança. Se você não tem nada pensando, né, ali num fluxo de release,
né, um processo de release, de deploy, avalia usar esse documento, né, que está ali bem, ele está muito bem descrito, né, e é bem ali na prática mesmo, então você pode considerar usá-lo dentro da sua empresa. E é até inclusive esse o objetivo. Ele está disponível no Now Create, assim como aquele documento de papéis e responsabilidades. Então está aqui disponível. Então com toda a orientação você adapta, né, para a sua empresa, mas já direcionando, né, com informações bem importantes sobre o processo de release. Então é um documento que tá pronto para ir para o rock and roll do negócio. Então, se você não tem esse fluxo bem definido, não tem ali talvez seja definido, mas ainda não está descrito, avalia, né, de repente usar esse material como apoio, né, para você já produzir o seu documento. Então, aqui, esses documentos, estão falando de quantos documentos? 3, 6, 8. 8 documentos, eles são aqui algumas referências que compõem esse modelo de governança da plataforma que a gente preparou, né, montou aí nesses últimos anos, né, como eu comentei contigo lá em 2008, 2007, 2008, fiz a primeira versão, a primeira apresentação, a coisa foi evoluindo até chegar no que temos hoje. Então são esses diversos materiais, aqui eu citei alguns da ServiceNow, mas tem outros materiais também que a gente usa como referência, até para pensar os pilares da governança, que foi o que permitiu que a gente chegasse até aqui. Então eu faço questão de compartilhar sempre esses conteúdos de referência para que você também possa ter acesso a isso. E como eu citei no início aqui do nosso vídeo, né, eu espero que você possa, a partir da sua leitura, voltar e falar, pô, Alessandro, eu entendi o que você colocou, mas não concordo com a sua abordagem. E se, né, fizesse no outro caminho, né, eu fico super feliz, né, quando alguém comenta, pô, que aplicou alguma das nossas dicas dentro ali da governança. Tem um artigo, né, que inclusive eu devo atualizá-lo, onde ele fala sobre upgrade de versão. Então é super bacana quando a gente escuta que a galera aplicou e também traz, assim, pô, se fizesse de um outro jeito, eu vi ali a sua referência, e se fizesse por um outro caminho. Então é dessa maneira que a comunidade, a gente vai crescendo, né, influenciando a comunidade, nós, né, enquanto comunidade, vamos crescendo aqui no Brasil, mas também influenciando a comunidade de outros países a partir da nossa produção de conhecimento. Então, por isso que eu trago aqui as minhas referências, para que elas também sejam as suas referências e que você possa aplicá-las e influenciar esse modelo, né? Porque o modelo, de certa maneira, ele é muito influenciado pelas coisas que eu já vivenciei, mas também ali pelas interações que eu tive com pessoas que vivenciaram outras coisas. Então, te convido, né, dentro da sua aplicação, fica à vontade de compartilhar comigo, deixar um comentário no vídeo, ou certamente, né, já estamos conectados no LinkedIn, então você pode também compartilhar o seu comentário, a sua mensagem, que a gente vai evoluindo junto. Mas falando de modelo, né, agora a gente vai entrar, a partir dessa compreensão de governança corporativa, governança de TI, a importância disso, né, essas características de governança da plataforma, governança da instância, a gente vai falar agora sobre o modelo da governança da plataforma. Então, sobre essa proposta, né, que a gente tem desenvolvido nos últimos anos para estruturar a governança no universo ServiceNow. Então, esse é o tema do nosso próximo vídeo, né? Então, vou fazer uma pausa aqui, né, para hidratação, né, para eu me hidratar, para você se hidratar, né, caso você esteja assistindo esse vídeo quando todos já estiverem disponíveis, te convido a fazer essa pausa. Mas se você está acompanhando aqui em tempo real, né, nos encontraremos daqui 15 ou 20 dias, daqui 2 ou 3 semanas, no nosso próximo vídeo. Então eu agradeço demais a sua audiência, né? Muito obrigado por estar aqui comigo, né? Se você não assistiu, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu te recomendo assistir os outros dois, e permaneça aqui, te convido a permanecer conosco, né, nos próximos vídeos. Então muito obrigado pela sua audiência e até breve, e fique à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus comentários, seja aqui dentro do YouTube ou até mesmo dentro do LinkedIn ou WhatsApp, e-mail, enfim, fica à vontade aí para me procurar em alguns dos canais, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência e nos encontraremos em breve. Um abraço.